Hugo, como nós estamos falando aqui, estamos, né, como que doenças assim como o green, essas mudanças climáticas, elas afetam, claro, o preço final dos frutos e o green ele influencia na qualidade, né? Na verdade não é que não influencia na qualidade, ele acaba, tem que eliminar o pé da laranja, né, quando é atacado. Exato. O que acontece? Os primeiros sintomas são as folhas começam a ficar amareladas, os frutos não se desenvolvem e eles acabam caindo antes do tempo adequado. Então, assim, se perde o Brix, se perde o Rush, o fruto não tem como ser utilizado. Inclusive, se ele for, ele vai contaminar, né, no caso do suco, o produto como um todo. Um fruto contaminado pode desvirtuar o sabor de todo o lote, né? Então, tem que ter muito cuidado de fazer o diagnóstico da planta. E aí o mais difícil para o citricultor. Imagina que ele está lá com um pomar que foi plantado, no terceiro ano ele começa a dar produção e aí no quinto ano ele começa a descobrir que tem várias plantas com greening. Então assim, deve ser uma situação muito difícil para eles porque você tem que cortar e incinerar. Não existe outra saída. Ele tem que cortar aquelas plantas que estão contaminadas antes que contaminem as outras. Perfeito. Porque a ausência de fazer isso, você vai deixar o psilídeo transmitir para todas as outras plantas. Então, além do fato da sua propriedade, imagina que alguém que está ao seu lado, um citricultor, não cuide adequadamente do seu pomar. Fatalmente vai contaminar o pomar ao lado. Então, é uma doença que força muito a sociedade a se conversar e que realmente, né, os empresários, as pessoas tomem as decisões adequadas para evitar um colapso e um problema que pode reverberar aí, né, realmente no PIB da região, né? É um trabalho coletivo, não adianta fazer como a dengue, não adianta cuidar do meu quintal, seu vizinho não cuida do dele. No caso do greening, como que uma planta contamina a outra? Então, na verdade, a planta contaminada, o psilídeo vai pousar nela, né, e ele extrai substâncias da planta, nesse momento ele contamina. Então, se ele estiver contaminado e pousou numa planta contaminada, automaticamente a próxima que ele for, ele vai contaminar. É o próprio inseto que vai... Que vai fazer a transmissão, é isso mesmo. Então, assim, a alternativa é quando você descobre, e às vezes isso pode ser um pouco tardio, né? Porque quanto mais tempo levar para você descobrir o problema, mais tempo vai levar para você cortar e incinerar. E que não existe outra saída, é bem difícil isso, né? Veja, a Flórida foi praticamente dizimada e a gente sabe, né, dos cientistas que você tem nos Estados Unidos, os estudos que são feitos lá, e eles não conseguiram arranjar uma saída para o greening até agora. Então, assim, é bem desafiador a questão de como tratar a planta, né, a bactéria, matar a bactéria e reverter um processo de cortar uma árvore. E o psilídeo também ele se tornou resistente aos inseticidas que são utilizados ao longo do tempo, porque a gente vai utilizando, eles vão se adaptando, como você falou, não só o psilídeo, como também a bactéria. Como eles também não encontraram no Brasil também, ainda não, o segredo hoje seria ainda no controle, né, nesse trabalho conjunto, Exato. Que é uma doença que tem que ser combatida, mesmo, de novo, comparação com a dengue, que eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Acho que é perfeito, porque a gente aqui no Brasil sofre com o problema da dengue ciclicamente, né? Após anos a gente está sofrendo. Então, o processo do greening não é diferente. Claro que tem um cunho comercial aí, mas se a sociedade não se une para realmente combater isso, nós vamos ter um problema sério. Afinal de contas, o hábito de consumir laranja e suco de laranja é muito forte no país, né? Então, principalmente na região sudeste, é maior ainda. Tá?